Alô, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora que vocês estejam vendo esse nosso podcast, mais um episódio do MF Podcast. E hoje vamos abordar um tema que a Luana, que faz essas pesquisas do que a galera mais pede para se falar, e um tema que é bastante pedido, é um tema sobre... Rinomodelação versus rinoplastia. Pronto, que muita gente pergunta, pessoal, quando manda mensagem para mim, doutor, acho que eu não tenho grana para fazer uma rinoplastia. Será que eu posso fazer uma rinomodelação? Ou eu tenho medo da cirurgia, eu acho que a rinomodelação eu não tenho tanto medo. E só que não é assim, o querer, né? Eu vou pedir para a Luana me passar as principais perguntas, com essas principais dúvidas, e eu vou discorrendo um pouco a respeito desse tema. Isso. Vamos lá, Luana, pode dizer aí o que a galera mais pede para saber. Então, doutor, pelo fato de ambos os procedimentos consistirem, em procedimentos estéticos, fala um pouquinho para a gente, por favor, das diferenças, principais diferenças entre a rinoplastia e rinomodelação. Vamos lá. A rinoplastia é uma cirurgia, né? Então, na rinoplastia, a gente faz aquilo que vocês que me seguem estão cansados de ver no meu Instagram. A gente faz um acesso, um corte, né, com bisturi mesmo, nessa regiãozinha da columela. Os demais cortes dentro do nariz, a gente levanta a pele do nariz, a gente trabalha toda a arquitetura interna do nariz com enxertos de cartilagem. É uma cirurgia, né, que envolve centro cirúrgico, envolve anestesia geral. Algumas vezes a gente consegue até com anestesia local e sedação. Então, é uma cirurgia. Rinomodelação já não é uma cirurgia. Rinomodelação é um processo de intervenção minimamente invasiva em que a gente vai, através de seringas e cânulas ou agulhas, colocar ácido hialurônico no nariz. Essa é a verdadeira rinomodelação. Eu não considero outras abordagens como rinomodelação. Abordagens essas que vêm sendo feitas aí no mercado por pessoas que não têm capacidade técnica para isso, que é, por exemplo, e que não é indicado fazer, né? Como, por exemplo, passar fio em nariz. Isso não é rinomodelação, isso é loucuração. Do mesmo jeito que a alectomia simples, fazer a alectomia que é só reduzir a largura do nariz, que também é basicamente feito por pessoas que não têm capacidade técnica para fazer cirurgia de nariz. Isso não é indicado, jamais indicado fio e alectomia em pacientes, que, principalmente a alectomia, já que a alectomia envolve o nariz largo como um todo e não só aqui embaixo. Então a diferença básica, vamos falar do que é a verdadeira rinomodelação, é colocar ácido hialurônico no nariz para dar uma melhoradinha na ponta, dar uma levantadinha no nariz, para preencher um pouco o dorso. Isso é a rinomodelação. E as indicações, quando você indica uma rinoplastia, quando você não indica uma rinomodelação, isso vai muito também das expectativas do paciente. Eu percebo, doutor, que é bem comum, diante de alguns pacientes que nos procuram, chegarem com a pergunta sobre rinomodelação ser algo definitivo. Fala um pouquinho pra gente, por favor, quando você indica, quando não indica. Vamos lá, primeira coisa em relação a ser definitivo. Existem alguns profissionais aí nas redes sociais que falam essa coisa de rinomodelação definitiva. Isso é mentira, não existe rinomodelação definitiva. Você sabe muito bem que você acompanha a Luana, a psicóloga da equipe, e acompanha os nossos pacientes ao longo de uma vida inteira. Então, Luana tem contato com pacientes que a gente operou há 10 anos atrás. Mesmo a rinoplastia, que é uma cirurgia, não é definitiva. Então, alguns narizes que eu operei há 10 anos, a ponta caiu um pouquinho, né? A gente precisa, às vezes, dar um pequeno retoque, uma pequena melhorada. Imagine uma rinomodelação, que é a colocação de ácido hialurônico, que é uma substância absorvível. Ou seja, é mentira, não existe rinomodelação definitiva. Em relação à indicação, vamos lá, vamos supor que chega um paciente que tem um nariz bonitinho, né, uma base normal. O que é base normal? A gente considera normal como uma base cuja largura assemelha-se à largura dos olhos, tá? E aí tem uma pontinha que é pouco projetada. Eu queria arrebitar só um pouquinho meu nariz. Se eu perceber que isso é possível com a rinomodelação, a gente vai lá, coloca o ácido hialurônico diretamente aqui na espinha nasal anterior, próxima à inserção da columela, e a gente consegue arrebitar um pouquinho o nariz. Quanto tempo esse nariz vai ficar arrebitado? Varia de caso a caso, depende muito dos ligamentos internos, da força muscular, do peso da pele. Então não é uma receita de bolo. Pode ser que fique 6 meses, pode ser que fique 3 meses. Muitas vezes eu falo assim, olha, o seu caso é cirúrgico, mas eu vou colocar uma rinomodelação, vou colocar um ácido hialurônico aqui, só para você sentir como é que fica. Você gostando, lá na frente a gente opera. Paciente que tem um dorso baixo, eu posso colocar ácido hialurônico para aumentar um pouquinho o dorso.
mas aquele ácido hialurônico, mais uma vez, ele vai absorver. Quando ele absorver, o nariz vai voltar a ser o que era antes, né? Pode ser que fique um pouco do ácido hialurônico lá, porque eu já abri vários narizes, pacientes que tinham sido submetidos à rinomodelação e o ácido hialurônico estava lá ainda. Eu já abri, o ácido estava lá, mas não estava exercendo aquele papel que inicialmente era para ele exercer, ou seja, ele levantou aqui o dorso, tal, ficou bonitinho, de repente, com o tempo, ele esparrama um pouco pelo restante dos tecidos, ele se difunde pelos tecidos e deixa de fazer aquela ação. Do mesmo jeito aqui, eu coloquei, então na hora ele levantou, ficou alguns meses, depois ele se esparrama, ele se distribui pelos tecidos e deixa de exercer aquela função de arrebitar. E aquele paciente, doutor, que já passou pela rinoplastia primária, rinoplastia secundária, continua insatisfeito, você indica rinomodelação, a depender do caso? Em alguns casos é possível, por exemplo, o paciente que foi operado no passado, mas ele quer a ponta cair um pouquinho, ele quer só levantar um pouquinho, coisas discretas, dá para fazer, sabendo que a gente tem que repetir isso aí a cada ano e meio, às vezes 2 anos, porque o efeito não é de longo prazo, mas dá sim. E o preenchimento pode causar alguma reação adversa à pele do paciente na rinomodelação? Depende, pode sim, se for aplicado muito superficialmente. A gente tem a zona tecidual específica para a gente aplicar. Existe uma anatomia muito complexa na face, as áreas onde passam os vasos. Então, uma aplicação mal feita pode pegar um vaso. Lembrando que esses vasos da face, nós temos artérias que descem do sistema arterial que vem da fronte, que vem daqui da órbita, e de um sistema arterial que vem aqui do lábio. Esse sistema, eles são todos vindo de uma área da carótide externa. A carótide externa abastece essa região, mas aqui existe uma transição em que o sistema carótide externo se funde um pouco, né? Ele pode se misturar um pouco com o sistema carótide interno. O que é que significa isso? Traduzindo uma linguagem mais leiga. Um produto aplicado num vaso, ele pode recuar, entrar numa artéria e obliterar vasos mais importantes do sistema carótide interno, como o quê? A artéria oftálmica, por exemplo. Então, você pode causar até cegueira. Então, assim, tem que ter bastante cuidado, tem que conhecer muito a anatomia, por isso que são áreas muito complexas que eu sugiro que as pessoas que estão começando na harmonização facial evitem áreas muito complexas. Eu acho que para fazer nariz, por exemplo, tem que ter uma experiência muito grande, eu acho que tem que conhecer a anatomia de nariz. Geralmente são pessoas que já fizeram um curso de dissecção de cadáver, de nariz de cadáver, ou pessoas que operam o nariz, como é o meu caso, que eu opero o nariz, então eu abro o nariz todo dia, eu sei um pouco da anatomia porque eu vejo isso todo dia. A pessoa que não tem essa noção, não tem esse conhecimento cirúrgico, é melhor evitar essas áreas e ficar atuando em áreas que não tem tanta complexidade. Nossa, doutor, excelente colocação a sua. Por isso a importância também do paciente buscar por um profissional que tenha esse conhecimento. É o que eu costumo dizer sempre, acho que em vídeos anteriores eu falei, você está lidando com o seu corpo, você pode ter problemas ao buscar coisas mais fáceis para você, né? Vai buscar aquela chamada gambiarra, uma gambiarra que você vai fazer em você pode dar problemas, pode causar danos, às vezes irreversíveis, então tem que ter bastante cuidado em relação a isso. Eu sugiro que procure-se realmente profissionais que tenham capacidade técnica, saibam a formação daqueles profissionais, né? Que não sejam aventureiros naquilo ali. Porque é muito fácil a pessoa fazer determinada coisa para ganhar dinheiro, mas não tendo conhecimento técnico, aquilo ali pode causar um dano a determinados pacientes. Vocês todos já acompanham aí, vira e mexe, tem matérias em TV, Domingo Espetacular, em Fantástico, de danos sérios causados. Geralmente aqueles danos foram causados por profissionais que fizeram, por exemplo, atendimento dentro de um hotel, usaram produtos baratos demais, né? Aí pega um produto que é muito barato porque trouxe de Israel mentira, são produtos falsificados. Então tem que ter bastante cuidado, saber sempre o que está sendo usado em você. É importante saber o que está sendo usado em você. Todas as grandes empresas de grande valor de mercado, empresas que têm um potencial de distribuição mundial e que são empresas sérias, elas têm uma seriedade tal que elas garantem, por exemplo, cuidar de você em caso de dano. Mas para isso eu tenho que provar que foi feito tudo certinho, da forma que ela orienta, né? Por isso que o paciente é importante saber a fabricação, o lote, tudo isso tem que estar no prontuário do paciente. E o paciente, obrigação do paciente saber o que foi utilizado em você. Isso, evitar, gente, o dano físico, né, relacionado ao dano estético, funcional e emocional. Porque um dano físico
se for um dano muito importante, vai gerar um dano emocional, né? Exato. E diante da anestesia, doutor, na rinoplastia você costuma utilizar, né, a anestesia geral. E na rinomodelação, o que é utilizado para amenizar o desconforto no paciente? A gente faz bloqueio de alguns nervos associados à inervação do nariz, né? Tem um nervo infraorbitário, você tem alguns nervos na região abaixo do nariz, próximo ao lábio. Alguns pontos específicos a gente faz para que o paciente tenha um procedimento com o mínimo possível de desconforto. Certo desconforto vai ter, mas pode ter certeza que é um desconforto bem tolerado. Isso. Na primeira semana após o procedimento, qual a diferença da rinoplastia para a rinomodelação? A diferença básica é que na rinoplastia, por ser uma cirurgia, o paciente vai ter 2 talas de silicone dentro do nariz, vai ter pontos, vai ter um curativo externo com uma tala que parece um gesso, que na verdade é um aquaplast, um plástico termoativado. E foi um procedimento que ele passou 2, 3 horas sobre uma anestesia geral. Então, assim, no dia do procedimento ele vai ter que ficar bem tranquilo, meio que repouso. No dia seguinte ele não precisa ficar em cima da cama mais. Ele não pode ir para academia, por exemplo. Na rinomodelação, o paciente pode ir para academia no dia seguinte. Na cirurgia não, tem que esperar um pouco mais. Eu só libero fazer uma atividade física mais intensa depois de uns 10, 15 dias. Inicialmente eu peço para fazer somente caminhada, mesmo no dia seguinte. Eu peço para fazer uma caminhada, uma pedalada na bicicleta ergométrica, justamente para os líquidos corporais irem sendo drenados, e isso inibe a formação de hematomas, de edemas e deixa o pós-operatório o mais confortável possível. Ótimo. E uma perguntinha bem comum é diante da manipulação. O paciente passou por uma rinoplastia ou por uma rinomodelação, quando você libera para ele realizar uma limpeza de pele, por exemplo? Aí, bastante tempo, porque a limpeza de pele é uma coisa que os profissionais esteticistas fazem com força, né? Para tirar aquela coisa da glândula sebáceas, né? Mexer nos poros abertos, então manipular com força bastante tempo, coisa aí de 6 meses no mínimo. Sim. Com rinoplastia até mais. Com rinomodelação até talvez um pouco menos, 3 meses, mas com rinoplastia mais tempo, para fazer uma limpeza de pele mais agressiva, sim. Apesar de que o paciente pode usar tranquilamente os cremes faciais aí, os sérums, né, os protetor solar, tudo isso pode ser utilizado de uma forma bem precoce. No pós-operatório da rinoplastia, eu percebo que você pede para o paciente evitar o uso dos óculos, né? Inicialmente, 30 a 60 dias, né? Se for utilizar com a tala ou prender, né, os óculos aqui para que ele não fique apoiado aqui sobre o dorso. Na rinomodelação, quando é que você indica, quando é que você libera o uso? Depende também da situação. Se for o paciente que eu cresci bastante esse dorso com bastante ácido hialurônico, se eu colocar o óculos vai marcar também. Então não dá para usar, tem que dar um tempo, pelo menos uns 10, 15 dias. Se for um paciente em que eu mexi somente na ponta nasal com ácido hialurônico, dá para usar. Se eu mexi somente aqui para dar uma revitada, dá para usar no mesmo dia, não tem problema nenhum. Não. Ótimo. Outra perguntinha bem comum também, por falar nisso. Muito obrigada, gente, pelas perguntas. Aproveitar e pedir a Natália, enquanto a gente está aqui, ver se no Instagram alguém tem alguma pergunta sobre isso, sobre essa diferença entre rinomodelação e rinoplastia, para a gente falar aqui e acrescentar nessas perguntas aqui. Liberar para atividade sexual, rinoplastia, rinomodelação. Rinomodelação no mesmo dia. Preservar um pouco o nariz durante o namoro. Rinoplastia, depois tirar os curativos. Se bem que assim, como eu libero para fazer uma atividade leve como uma pedalada, uma caminhada, eu sei que a atividade sexual nem sempre é uma atividade leve, mas sinceramente eu não sou muito de ficar, suspender, não. Cada um, eu acho assim, eu sempre falo para as pessoas, você sabe o limite do seu corpo para tudo. Então, se você tiver no 3º dia de rinoplastia, 4º dia, mesmo com curativo, você está bem, pode namorar. Cuidado só com o narizinho. Sim. Ficamos por aqui, doutor. Mais alguma pergunta? Mais alguma questão, Natália? Pode falar, Natália. Pode falar. Pode falar. Você está no podcast que nem aqueles que o cara fala assim, mandíbula, fala aí, mandíbula. Todas as perguntas estão. Tá, então todas as perguntas que foram captadas por elas foram respondidas aqui, mas nada que impeça de a gente abordar esse tema outras vezes. Então vamos encerrar por aqui mais esse episódio. Siga a gente, por favor, dê like, porque se você dá like, você nos ajuda. Compartilhe com seus amigos, que se você fizer isso, eu vou ter mais visualização, mais view, né?
Tecle no sininho para você receber avisos de novos episódios. O que mais a gente tem que falar para o público em relação a isso? É basicamente isso. Dá like, compartilha e aperta no sininho. E segue a gente. Não só aqui no YouTube, mas nas nossas demais redes sociais, nosso Instagram, principalmente no nosso Instagram e aqui no YouTube. Valeu? Valeu, galera. Um abraço. Até o próximo.